Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, venho fazer esse vídeo para edificação do nosso espírito, da nossa fé. Vamos entrar na série junto com o pastor Lamartine Pozzella, a série do Apocalipse, né? Um pastor que é muito usado por Deus, é um pastor que tem muitos dons, né? E eu quero compartilhar esse estudo que ele fez. Os irmãos que quiser entrar no canal dele, né? Lamartine Pozzella. Então se inscreva lá, ele tem mais de 1 milhão de inscritos e os irmãos vão gostar. Esse é o grupo Cristo Glorioso, né, do Facebook. Peço para os irmãos estar entrando também no grupo Cristo Glorioso, certo? Que fazemos postagens diárias de palavras, louvores, orações. Fazemos o pedido de ajuda para os amados irmãos carentes e necessitados, né, na fé. Então esse é o grupo Cristo Glorioso. Amém? Então nos ajude, entre, compartilhe com seus amigos e vamos fazer parte dessa iniciativa. Começando a série então, com Lamartine Pozzella. Oi, gente querida, sejam muito bem-vindos. Gente, a escatologia, ela tem sido deixada de lado por muitos estudiosos da Bíblia, por muitos pastores, por acreditarem que é muito difícil entender, na medida que existem muitos símbolos, né? E muita gente então acaba evitando, principalmente os leigos, o estudo do Apocalipse. Mas hoje, mais do que nunca, este é um tema super relevante, porque o mundo inteiro está percebendo como as promessas e as profecias de Jesus estão se cumprindo. Então, além de ser um tema pelo qual me apaixonei desde a minha conversão, eu quero dizer para vocês que o estudo de escatologia me apaixona muito por ver como Deus inspirou os seus profetas em toda a Bíblia para falar das coisas que aconteceriam no final dos tempos. A palavra escatologia, ela significa o estudo das coisas do fim, né? Até na área médica, escatologia fala mais da parte final, né, do aparelho digestivo do ser humano. Mas na teologia, a doutrina da escatologia é a doutrina das coisas do fim. É muito importante que você entenda que em todo o Velho Testamento nós temos detalhes muito importantes a respeito dos finais dos tempos. Porém, não há nenhum outro livro do Velho Testamento que seja tão profundo e tão específico a respeito das coisas do fim como o livro de Daniel, tá? O livro de Daniel é aquele que apresenta os elementos vitais. Uma pausa aqui. O que ele disse é certo, né? As igrejas hoje evitam falar desses temas, né? Sobre profecias, sobre o Apocalipse, o que há de vir, o que há de acontecer. E ficam com medo, né? Às vezes, de começar a falar esse tema e perder a membresia. Algo desse tipo, né? Então, acaba que não pregam geralmente essas profecias que tem em Daniel e também em Apocalipse. Assim como eles esperavam Jesus, o Messias, naquela época, eles não pregavam sobre a vinda do Messias, né?
até mesmo que Jesus veio e poucos acreditaram que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador, né? Na verdade, os judeus até hoje não acreditam, né, que o Messias deles veio. Então, é muito sério isso. Deixa eu desligar esse som aqui. Celular, pronto. É muito sério porque senão pega as pessoas desprevenidas, né? Quando você tá esperando, fica mais fácil, né? Igual Jesus disse, que o dia dele viria como um ladrão vem, né? Se você soubesse o dia que o ladrão vem, você ficaria de tocar, você ficaria aguardando. A gente não sabe o dia qual é, mas se a gente prestar atenção nos sinais que ele nos deixou, né? Que ele falou e profetizou que haveria, né? O próprio Deus, Criador, fez a lua, o sol, as estrelas para servir como sinais, né? E podemos ver vários tipos de sinais, né, na natureza também. A natureza clamando que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Então, é se preparar, né? Quando você sente que você está na época de algo está por vir, você sabe que algo está por vir, você se prepara, né? No caso de uma guerra, o soldado ele vai preparar o armamento dele, as armas, né, suprimentos. Então, no nosso caso, a gente vai preparar nosso espírito e nossa alma. Amém? Vamos continuar no vídeo. Para o entendimento da escatologia. O livro de Daniel tem sido chamado por muitos como o Apocalipse do Velho Testamento. E ao mesmo tempo é importante dizer que é impossível você entender o livro de Apocalipse sem entender o livro de Daniel, porque eles têm muitos elementos comuns, né? E especialmente as 70 semanas de Daniel, encontradas lá no capítulo 9 do profeta Daniel. Dos 12 capítulos, queridos, do livro de Daniel, 8 deles têm como centralidade a profecia e o final dos tempos, tá? Bom, eu quero dizer para vocês que a aula de hoje eu vou falar sobre as 70 semanas de Daniel, e embora eu já tenha mencionado as 70 semanas de Daniel na primeira aula do módulo 1, o meu objetivo ali era ensinar os princípios de interpretação, então nós focamos um pouco mais as questões da interpretação do que propriamente os detalhes da semana. Dessa vez eu vou fazer diferente. Desta vez nós vamos ler o texto e eu vou apresentar um gráfico para vocês, muito detalhado, que vai ficar facílimo para vocês, depois de estudarem, de analisarem com profundidade, entender as 70 semanas de Daniel. Porque, gente, este módulo, eu prometo para vocês, que vocês, quando terminarem o módulo, vocês vão saber muito mais do Apocalipse do que vocês sabem agora. Muito mais. E eu vou sempre apresentar cada uma das aulas de uma maneira muito ilustrada, com gráficos, explicando passo a passo, para que fique gostoso estudar o livro de Apocalipse e vocês, então, depois possam se apaixonar por esse tema. Afinal de contas, essa é a esperança bendita de todos nós, né? O término das coisas, né? O cumprimento do plano de Deus, a intervenção do nosso Deus Todo-Poderoso na história dos homens, tá bom? Então, depois dessa introdução, vamos diretamente para o texto das 70 semanas de Daniel. Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade.
É importante que você saiba que na língua original que foi escrito o livro de Daniel, a palavra semana, ela pode se referir tanto a uma semana de dias quanto uma semana de anos. E no contexto, depois você percebe claramente que aqui no caso é uma semana de anos, né? Então, 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel, como nós vimos naquela aula de hermenêutica, o povo de Daniel é o povo judeu e a santa cidade é Jerusalém. Aí então, ele fala de 7 razões porque estas semanas foram destinadas, tá? Primeiro, fazer cessar a transgressão, depois, para dar fim aos pecados, depois, para expiar a iniquidade, em quarto lugar, para trazer a justiça eterna, em quinto lugar, para selar a visão, em sexto lugar, para selar a profecia e em sétimo lugar, para ungir os santos dos santos. Ou seja, essas 70 semanas, o anjo Gabriel fala com Daniel que elas têm a ver com o cumprimento do propósito de Deus para com a nação de Israel. Lembrando que Daniel estava jejuando há 21 dias e depois de 21 dias o anjo chega até ele, porque Daniel estava sabendo que estava terminando o período de 70 anos de cativeiro que Jeremias havia profetizado, e ele queria saber como é que seria, né, o processo, como... Isso é importante o que ele está dizendo, para você ver, Daniel estudou para saber quando ele ia sair daquele cativeiro, como que foram feitas as profecias de Jeremias, quando foi feitas e quando se cumpriria as profecias de Jeremias, né? Então Daniel, além de ser um servo fiel a Deus, era inteligente, né? Ele queria saber o que estava acontecendo ali naquele momento, na época que ele vivia, que é o que hoje deveria todos nós querer saber, tá sabendo o que se passa nesse momento que a gente está vivendo hoje. A gente vê que claramente a maldade anda se espalhando e o amor anda se esfriando. Então a gente vê que é uma profecia sendo cumprida, que o próprio Jesus disse que isso ia acontecer. Então Daniel, estudando os livros ali de Jeremias, ele viu que já estava no tempo do fim do cativeiro de Israel e que eles iriam voltar para Israel, né? Para o país deles. Então, isso é importante, a gente estudar, né, o tempo e querer saber qual que é o tempo que a gente está vivendo dentro das profecias bíblicas. Isso é de suma importância para a gente estar nos preparando em espírito, né, para a gente estar se preparando a nossa alma e nos capacitando para a chegada desse dia, né, não só para a gente, mas para alertar as outras pessoas, as outras vidas que estão ao nosso redor, que são nossos amigos, colegas de trabalho, parentes, que ainda precisam alcançar a salvação. Então, é de suma importância saber do que se passa no tempo presente. Amém? Vamos seguir com o vídeo, então. Que Deus ia agir para o povo voltar para a terra de Israel. E aí o anjo vem para ele e não fala somente daquele momento específico em que o povo ia retornar do exílio babilônico. Ao contrário, ele fala de tudo o que ia acontecer com as nações da terra, com Israel no centro desse histórico. Aqui, as 70 semanas vão contar a história de Israel a partir do tempo de Daniel até o final dos tempos, tá? E aí depois ele continua dizendo: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, até aí. Bom, aqui fica claro o início das 70 semanas,
que é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ou seja, quando o povo recebeu a permissão e saiu, deixou a Pérsia, no caso já era a Pérsia, mas é a região da Babilônia onde estavam, né? Deixou ali o Império Persa para voltar para o território de Israel. E aí ele diz que são 70 semanas, né? Ele conta primeiro 7 semanas, depois 62 semanas. E aí ele diz, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, ele já tinha contado 7, e agora 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Sabemos que este príncipe que há de vir, que destruirá o santuário, foi o general romano Tito, tá? Então, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ou seja, foram os romanos que destruíram o templo, né, no ano 70 depois de Cristo. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Aí então vem a última semana, a 70ª semana. Ele fará firme. Essa parte a gente consegue entender que até hoje, até o fim, né? Até o fim que haveria guerra. A gente vê guerra aí até hoje, né? A maior guerra que teve foi a Segunda Guerra Mundial, teve a primeira, depois a segunda, e eles falam que a Terceira Guerra Mundial será a do Armagedon, né? A guerra do Cristo glorioso, que virá em glória, que virá com o poder do Pai e com seus anjos e dominará toda a terra. Então, a gente vê presente, né, essa profecia que foi profetizado antes de Cristo vir, e até hoje ainda temos as guerras, né? Países atacando outros países, é a Palestina que ataca Israel, é a Rússia que está invadindo a Ucrânia, e teve recente aquela guerra da Síria, né? Os Estados Unidos contra a Síria, Estados Unidos contra o Iraque, que invadiu o Iraque. Então, essas guerras elas não vão parar até o fim. Até o fim, que vai ser quando Jesus vai vir em glória, né, com o poder do Pai. Nisso a igreja já não vai estar aqui, a igreja retornará com ele para vir com esse poder, com esse corpo transformado, né, com um corpo novo, e governará junto com o Senhor Jesus Cristo, né, no milênio, todas as nações. Amém? Vamos continuar o vídeo. Aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada. Só mais uma pausinha, que aqui já está falando sobre o tempo futuro, né? Daniel falou o que iria acontecer, que para a gente já aconteceu, que ia vir o ungido, Jesus viria, e ali ele foi morto, né? E depois veio os romanos e destruiu tudo, que não sobrou nada do templo, só aquele muro lá das Lamentações em Israel. Vamos continuar aqui o vídeo, que agora são coisas futuras que hão de vir, né? Que há de acontecer, que seria no meio da semana, né? Na metade da semana, o anticristo ele vai invadir o templo, né? E assim, contra o desejo dos israelitas, contra os sacerdotes que ali estarão. Isso aí já é coisa do futuro, e vai fazer, né, sua oferta de sacrifício e de manjares, né? E ali vai começar a perseguição do anticristo contra Israel, que aí vai ser
os 3,5 últimos anos, né, da grande tribulação, da sequência aqui no vídeo. Se derrame sobre ele. A grande dica aqui, gente, muitas pessoas me perguntam, pastor, nós já estamos passando pela tribulação? Não, queridos. A tribulação, o período de 7 anos, que é esta 70ª semana, ela começa com uma assinatura, né? Esse ele aqui fará firme aliança com muitos, é o anticristo. Ele vai fazer um acordo de paz que permita Israel construir o terceiro templo lá no Monte Moriá. Tá? Para que isso aconteça, ele vai ter que fazer paz com os muçulmanos e também com os cristãos. Então, o que inicia a 70ª semana, a tribulação, é... Não vai comprar o sofá só porque o limite do seu cartão não dá? Você tá viajando na maionese, menina? Faz um Virtus Pay. É este acordo de paz. Alguém vai dizer, mas já foram feitos alguns acordos de paz. Mas não este acordo. Porque este acordo permitirá que Israel construa o templo lá no Monte Moriá, em Jerusalém. É aquele que você vê as fotos, de um lado, do lado esquerdo está a mesquita de Al-Aqsa. Dá uma pausa aqui para falar sobre o que está já acontecendo no nosso tempo agora. Existe um instituto do terceiro templo, né? Que o templo foi destruído na época de Daniel, depois reconstruído, foi o segundo templo, depois destruído de novo depois da morte de Cristo, no ano 70, e agora vai ser construído, né, o terceiro templo na época do anticristo. E existe já o Instituto do Templo, onde eles já têm todos os utensílios que é necessários para fazer as ofertas a Deus, né? Toda a decoração em ouro. Eles já arrecadaram, né, milhões de, se não me engano, de dólares para poder estar fazendo essa parte aí dos utensílios, né? Então, existe, se você pesquisar no Google, Instituto do Terceiro Templo, você vai ver, né, que já existe. E, inclusive, teve uma notícia no ano de, acho que foi 2019, que também o que faltava, que os judeus precisavam para poder vir a chegada do Messias, para ele acreditar, que no caso é o falso Messias, né, o anticristo, nascesse um bezerro para fazer como oferta da cor vermelha, né, da pelagem toda vermelha. E parece que eles já conseguiram esse bezerro, essa vaca, né, para poder fazer o sacrifício. Já tem até a vaca do sacrifício, que é a ovelha vermelha, que foi profetizado também, né? Então, é tudo evidente, né, que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima, que esse acordo de paz está próximo. Amém? Né, aquela que tem uma cúpula cinza escura, e do lado direito de quem olha, né, do Monte das Oliveiras, do lado direito está lá o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada. Então, a aliança, ela vai permitir isso, gente. Como é que a gente sabe? Por quê? Porque ele diz que o acordo é de 7 anos, né, na última semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ora, onde que eram feitos os sacrifícios e as ofertas de manjares? No templo. E não se esqueçam, o próprio anjo disse que o templo seria destruído. E foi no ano 70. Então, para que estas ofertas sejam feitas e os sacrifícios sejam feitos,
a gente sabe que o templo vai ter que ser reconstruído, porque desde então Israel nunca mais fez sacrifícios. Hoje os judeus se reúnem em sinagogas, mas não existem sacrifícios. Eles só leem a Torá, a lei. Mas com esse acordo de paz vai ser feito novamente, né, construído o terceiro templo e vai voltar a ser feito os sacrifícios e as ofertas. Mas na metade dos 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio, ele vai romper com Israel. E lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, diz no capítulo 2 que ele vai entrar no Santos dos Santos e vai ostentar-se como se fosse Deus, né? A isso Jesus Cristo chama em Mateus 24 de o abominável da desolação. Ele compara com a mesma profanação que foi feita por um grego chamado Antíoco Epifânio, que acabou culminando numa revolta, a revolta dos Macabeus, que expulsou Antíoco Epifânes, e até houve o grande milagre, né, da multiplicação do azeite, e daí veio a festa do Hanukkah. Mas Jesus, quando ele usa essa figura do abominável da desolação, ele está dizendo que vai acontecer de novo no futuro. Porque quando Jesus fala o abominável da desolação do Antíoco Epifânio, já tinha acontecido, tá bom? E o que o Antíoco Epifânio fez? Ele entrou no Santos dos Santos, colocou uma imagem de Zeus e ainda sacrificou um porco. Quer dizer, uma profanação extraordinária. O anticristo vai fazer alguma coisa semelhante. Ele vai entrar no Santos dos Santos desse terceiro templo e vai dizer que ele é o próprio Deus. Eu penso que ele vai dizer, olha, estão dizendo por aí que eu sou Messias, que eu sou Deus, e eu vou dizer para vocês, eu sou mesmo. E nessa hora os judeus vão romper. Dá uma pausa aqui para ver se os irmãos conseguem ver. Esse é o candelabro de ouro que está lá em Israel. Se não me engano, em uma praça. Ele fica em uma praça e está protegido por esses vidros, né, para ninguém tocar. Mas foi tocada a trombeta para inaugurar. Aqui diz assim, ó, com o toque do chofar e de trombetas foi declarado oficial o plano para a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Então já fizeram o candelabro de ouro. Esse candelabro já está lá. Para quem visita, quem for lá em Israel, consegue, né, ver essa evidência. Lá, esse é tremendo, né? Ele fala assim, a Bíblia garante que no final dos tempos o templo judeu será construído em Jerusalém, será o terceiro templo. Então existem várias matérias que fala, né, sobre o terceiro templo, sobre o instituto do terceiro templo, que arrecada dinheiro e que já arrecadou, já, na verdade, né? E os utensílios já estão quase todos prontos para estar sendo apresentado e colocado dentro do templo. Como o pastor Lamartine falou, agora a questão é só de o anticristo ele se anunciar aí, né? Se pronunciar e conseguir fazer esse acordo de paz, assinar um acordo de paz e conseguir assinar um acordo para a construção do terceiro templo. Isso acontecendo, meus irmãos, creio que a igreja ainda verá isso, né? O acordo sendo feito. Logo que fizer esse acordo, o arrebatamento será iminente. Assim eu creio, assim é a minha fé. Que na palavra de Deus diz que a ira de Deus não foi destinada, né, aos filhos da luz. Então, quando assinar esse acordo de paz, repentina destruição virá, mas iminente será o arrebatamento também. Sequência do vídeo. Com ele, e aí começa a chamada grande tribulação. A tribulação são 7 anos. A grande tribulação é a última metade, os 3 anos e meio.
E aí diz, né, que ele vai fazer cessar os sacrifícios, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, ele vai perseguir Israel, vai perseguir os que ele é o próprio Deus. Né? Eu penso que ele vai dizer, olha, estão dizendo por aí que eu sou Messias, que eu sou Deus, e eu vou dizer para vocês, eu sou mesmo. E nessa hora os judeus vão romper com ele, e aí começa a chamada grande tribulação. A tribulação são os cegos, quando Jesus aparece dos céus na batalha do Armagedon e dá um fim a tudo isso. Bom, gente, eu expliquei para vocês o texto, mas agora, para ficar bem claro para vocês, eu vou apresentar um gráfico, gente. O gráfico das 70 semanas de Daniel, tá bom? Então, a gente precisa entender que esse período de 7 anos também está detalhado no livro de Apocalipse, tá? Entre os capítulos 6 de Apocalipse, versículo 1, e até o capítulo 19, versículo 21. É importante que vocês entenderem também que este período, ele é profetizado nas Escrituras, tá bom? Em diversos livros e com diversos nomes. Por exemplo, ele é chamado de tempo de angústia de Jacó, lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ele é chamado de 70ª semana de Daniel, né? Um texto que nós lemos, Daniel 9, de 24 a 27. Ele é chamado também por Daniel, capítulo 12, versículo 1, de tempo de angústia. Ele é chamado de o grande dia, lá em Apocalipse 6, 17. O dia do Senhor não é um dia, tá? É esse período inteiro de 7 anos. Ele é chamado de hora da provação, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Ele é chamado de a indignação, em Isaías 26, versículo 20. É chamado de tribulação e de grande tribulação, chamado por Jesus em Mateus 24, nos versículos 9, 21 e 29. Em Marcos 13, 9 e 24. E também em Apocalipse 7, 14. E é chamado de o dia do Senhor em Joel capítulo 1, verso 15, Joel capítulo 2, versículo 1, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Então vamos agora, gente, analisar o gráfico para que você entenda com muita facilidade, estude e decore, gente, as 70 semanas de Daniel, já que elas são tão importantes para o entendimento da escatologia. Então o gráfico, então, começa dizendo as 70 semanas de Daniel, do capítulo 9. Logo do lado esquerdo, nós temos ali o decreto para a restauração, né, de Israel, ou seja, o decreto que foi feito por Ciro para que eles pudessem sair e voltar para Jerusalém. Só que, na verdade, o decreto foi feito, mas as semanas começam a contar somente da saída da ordem, tá? Então, como eu li para vocês lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, é esse lado bem esquerdo aqui. Esta primeira parte aqui, gente, vocês estão vendo aí 69 semanas, que dá 483 anos. Lembrando que esses anos são de 360 dias e não de 365 dias. Então, quando você vai fazer a conta em número de dias, tem que fazer por número de dias mesmo, para chegar na data correta. Porque se você pegar 365 vezes 483 anos, não vai dar certo. São 483 anos, tá? De 360 dias. São 69 semanas. Lembra que o anjo fala primeiro de 7 semanas, que dá 49 anos, e depois 62 semanas. Eu vou ler para vocês. Desde
a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Portanto, essa primeira parte aqui, ó. Então, este gráfico vertical começa lá com o decreto de Ciro, né? E vai até a entrada triunfal do Messias, gente. Tá? Porque o texto diz, né? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, nós temos aqui o primeiro, do lado direito aqui deste primeiro quadrado, nós temos a entrada triunfal de Jesus, o Mashiach, que aconteceu no domingo. A entrada que ele está falando aí seria quando ele entrou, né, com o burrinho ali em Jerusalém. Ele entrou para poder ser capturado, né? Ali ele foi capturado e morto. Aí é onde cumpriu a profecia que o anjo deu a Daniel. Vamos seguir. Domingo de Ramos, gente, quando ele entrou e foi aclamado por todo o povo como o filho de Davi, né? Como Hosana, bendito que vem o filho de Davi, né? Filho de Davi para os judeus era o Messias. Ele foi aclamado. Mas aí o texto diz assim: depois das 62 semanas, ou seja, das 7 e das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Então, você vê aqui essa barra vertical onde tem a cruz, é a morte de Jesus. Então, as 69 semanas, desde a saída da ordem, né, até a entrada de Jesus e a morte de Jesus, 483 anos. E isto, gente, é exato, viu, meus queridos? Bom, aí nós temos, lá do lado direito do gráfico, nós temos a 70ª semana, tá bom? Você vê um reloginho embaixo, com esta seta dizendo o anticristo confirmando a aliança, ou pacto, ou o acordo de paz. Ou seja, esta barra vertical aqui, ela representa o acordo de paz que o anticristo vai fazer com muitas nações. Tá bom? Vamos ler lá. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E aí agora, quando eu falo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos, por uma semana de anos, é essa última semana aqui. Tá? E o livro de Apocalipse fala sobre esses números, sobre a metade da semana, falando em 1240 dias, 42 meses, representando claramente a grande tribulação e a metade dela, né? 42 meses dá 3 anos e meio. Então, por isso que quando você lê Apocalipse, você tem que já ter entendido esse gráfico aqui da 70ª semana de Daniel. Bom, gente, então, esta última caixinha aqui ao lado da 70ª semana, ela começa, entenda bem, começa com o acordo de paz, o anticristo, né, confirmando a aliança, e ela termina com o retorno do Messias, com o retorno de Jesus. Lá no livro de Apocalipse é quando ele desce dos céus com os seus santos, que é a igreja, né, para a batalha do Armagedon, gente. Então, a última semana de Daniel, a 70ª semana, ou a chamada Semana da Tribulação, começa, tá, com o acordo de paz e termina com a descida de Jesus para acabar com tudo na guerra do Armagedon, tá? Na batalha do Armagedon. Bom, se você olhar embaixo da caixinha direita, você vê que eu dividi em 3 anos e meio e 3 anos e meio. 1260 dias e 1260 dias. Por que eu coloquei isso? Porque o livro de Apocalipse fala desse jeito. 1260 dias. Aí você vai dizer, mas pastor, e a caixa do meio? O que ela representa, gente? Vocês se lembram que eu falei para vocês que as 70 semanas eram destinadas para o
povo de Daniel, que é o povo judeu, ir para a tua santa cidade, quando o templo foi destruído no ano 70, o povo de Israel foi espalhado pelas nações, gente. Então, é como se Deus tivesse dado uma pausa. Sabe esses relógios? Até aqui embaixo tem esse reloginho, né, que parece ser um cronômetro. Quando você aperta, ele dá uma parada. Então, gente, quando Jesus morreu, o cronômetro para Israel parou. Parou o cronômetro ali, e ali, logo em seguida, com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, começa a dispensação da igreja. É como se Deus estivesse enxertando, né, a igreja dentro da história de Israel. E isso a gente vê claramente no livro de Romanos, que Paulo fala que nós somos enxertados, né? E, portanto, Deus vai voltar a tratar com Israel. Mas esse período, esta caixinha do meio aqui, é chamada de a Era da Igreja, ou a Era da Graça, ou é aquele parêntese misterioso. O relógio é simbólico, né? Porque, na verdade, para Deus esse tempo está correndo. Só para a gente que é um mistério de qual é o tempo exato de que vai acontecer. Deus falou que não revelaria, né? O anjo não revelou para Daniel. Daniel até perguntou para o anjo, mas ele deixou só algumas pistas, né? Mas é simbólico, esse relógio está correndo e foi revelado em Apocalipse, né, sobre as igrejas, sobre as 7 igrejas, né, que é a última de Laodiceia, a igreja morna, que é o que a gente está vivendo hoje. Então por aí dá para você entender e dá para você saber que a gente está próximo desse início do fim, né? Do início do reinado de Anticristo, do início do arrebatamento e do casamento com o noivo, né? A noiva com o noivo, que no caso a noiva é a igreja, e terá a festa lá no céu e depois vai retornar, né, com Jesus Cristo, no gráfico aí onde ele pôs, né, no retorno do Messias, onde vai ter a batalha do Armagedon e depois o milênio, né? Então vamos seguir com o vídeo. Porque a Bíblia fala que a igreja é um mistério, gente. Nenhum profeta do Velho Testamento viu a igreja. O apóstolo Paulo, quando ele revela, ele diz que na plenitude dos tempos que Deus revelou. O apóstolo Paulo foi aquele que entendeu o mistério de Deus para a igreja. Então hoje nós estamos aqui. No gráfico é bem no meio, né? A era da igreja, o parêntese misterioso, os versículos 26 e 27 aqui do nosso texto de Daniel 9, 24 a 27 nos explica isso, tá? Porque o texto vem dizendo assim: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não mais estará, não é isso? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui fala da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, e o seu fim será um dilúvio. Até aqui fala do ano 70, tá? A partir daí diz, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Esse pedacinho aqui, né, dos versos 26 e 27, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, fala do período da igreja, embora não mencione nada sobre a igreja, mas é isso. Está falando do que aconteceu entre a destruição do templo no ano 70 até o arrebatamento da igreja. Aí então vem a 70ª semana, que começa com o anticristo, aquela caixinha da direita, confirmando, tá? Confirmando a aliança ou a pacto. 70ª semana que no caso há uma semana, né? Que representa há 7 anos. Tá? Confirmando a aliança ou pacto ou acordo de paz com muitos. E esta 70ª semana
ela é dividida em duas metades. A primeira parte é chamada de tribulação e a segunda parte é chamada de grande tribulação. Aí você vai me perguntar, pastor, e onde está o arrebatamento aí? O arrebatamento aí, meus queridos, está exatamente muito próximo, na minha opinião, pouquinho antes da assinatura do acordo de paz do anticristo com muitos. Porque o acordo de paz... Aí já, no caso, é questão de opinião, né? Não tem como saber. Até mesmo pode ser o melhor estudioso, como o nosso irmão e pastor Lamartine, né? Que é até professor de grego. Ele é muito inteligente, mas é tipo um palpite dele, né? Eu creio também que a gente será arrebatado no início, né, da 70ª semana, ou seja, no início do dos 7 anos de tribulação. Mas eu creio que a igreja ainda ela vai ver esses acontecimentos, tipo o acordo de paz, porque o anticristo vai fazer o acordo e ele vai se dar como bonzinho, como um mediador da paz e como uma pessoa que vai solucionar várias coisas ruins que vai estar acontecendo sobre clima, sobre a natureza, sobre às vezes até a fome, a pobreza, né? Que aí ele vai começar a implantar o chip no meio da semana, né? Ou seja, nos 3,5 anos, né, finais, aí vai ser implantado. E alguns acreditam também que a igreja vai ser arrebatada aí, nesse meio da semana, no meio dos 7 anos, né, depois dos 3,5 anos. Então, seria que a igreja, essa teoria seria que a igreja passaria pela tribulação, né, mas eu creio que não. Eu creio que a igreja não está destinado a receber a ira de Deus, né? O cálice da ira de Deus. Então vamos sequenciar aqui. Inicia no dia que o acordo de paz for assinado, é o primeiro dia da grande tribulação. E como há uma promessa do Senhor, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo para provar os moradores da terra. Eu creio que a igreja não vai viver nem um dia da grande tribulação, e nem mesmo o dia que começar a grande tribulação a igreja estará mais aqui. Porque Jesus disse, eu te guardarei da hora. E na língua grega ele usa um prefixo ex, que significa de dentro para fora. Vou te arrancar para fora. Tá bom? Então, vamos fazer aqui um briefing, né? Vamos fazer aqui um resumo de novo destas 70 semanas usando o gráfico. Bom, começa com a saída da ordem, né? Ciro decreta, mas quando o povo sai lá da Pérsia para voltar para Jerusalém, começou a contar as 70 semanas. Passaram nesse primeiro quadrado aqui 69 semanas de anos, que dá 483 anos. Essas 69 semanas são divididas em duas, 7 semanas e 62 semanas. Aí alguém vai perguntar, mas e nessas 7 semanas? Por que ele separou? Porque esse foi o período em que o templo, o segundo templo, foi reconstruído. Porque não se esqueçam, quando Nabucodonosor entrou pela última vez no ano 586 a.C., ele destruiu tudo do templo. Quando o povo voltou para Jerusalém, eles reconstruíram, né, o templo na liderança de Zorobabel. Isso está escrito no livro de Esdras. E os muros foram reconstruídos na liderança de Neemias. Isso está contado
no livro de Neemias. Então, essas 7 primeiras semanas, 49 anos, fala deste período em que o povo de Israel voltou e foi reconstruir a cidade, né? Reconstruir as muralhas, reconstruir o templo. Depois passaram mais 62 semanas de anos, dando no total, até a vinda do Messias, 69 semanas de anos, 483 anos. Depois desses 483 anos, certinho, Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, tá? Para ser morto depois no meio da semana e, como diz, e o ungido será cortado, né? O ungido será morto e já não estará. Quem é o Mashiach, o ungido que foi morto? Jesus. Agora, gente, eu tenho um livro chamado A Maior Profecia do Mundo, que começa falando desta profecia, porque ela marca a data, gente. Marca a data. No meu livro, você vê a data que Jesus Cristo entrou em Jerusalém e foi aclamado como Messias. Nós estamos falando aí de 483 anos, com data e dia, mês e dia em que Jesus entraria e seria morto. É extraordinário, é espetacular. Só uma profecia dessa já daria para todo mundo saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, detalhe, esta profecia ela é tão fantástica, gente, que muitos teólogos falavam, não, esse livro foi escrito depois de Jesus. E colocaram lá como se fosse antes, até que se acharam os manuscritos do Mar Morto, que datam do 2º século antes de Cristo, e o texto de Daniel estava lá completo. Então, não dá para negar, gente, que a Bíblia é a palavra de Deus e que o anjo Gabriel revelou de fato o que ia acontecer de maneira muito específica. Agora, se ele acertou perfeitamente todos os fatos nessas primeiras 69 semanas, não acertará a última semana, a 70ª, que está lá na direita do nosso gráfico? Bom, então, esta parte do meio, esta parte do meio aqui, é a Era da Igreja, também chamada de Era da Graça, que começa com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes e termina com o arrebatamento da igreja, gente. E aí então Deus voltará a tratar com Israel na última semana, a 70ª semana. Neste período, a Era da Graça terá findado, viu, gente? Aí o Espírito Santo já não mais habitará nas pessoas, ele estará presente, porque senão não haveria nenhuma conversão. Mas ele não habitará nas pessoas, e as pessoas que estiverem nessa última semana, para crerem em Jesus, vão ter que pagar um preço muito caro, porque o anticristo vai estabelecer, né, o seu reinado de tirania, a marca da besta vai ser imposta sobre todos, quem não aceitar vai ser morto, perseguido, decapitado, e portanto este período será um período muito difícil. Mas o nosso gráfico termina, as 70 semanas terminam, né? Vamos dizer assim, a última semana de anos, a tribulação começa com o tratado de paz sendo assinado e termina com o retorno de Jesus lá nos ares, que está sendo muito bem descrito em Apocalipse capítulo 19, quando ele vem dos céus, guerreia a batalha do Armagedon, manda o anticristo e o falso profeta já para o lago de fogo, todos os inimigos de Jesus morrem, e ali ele vai começar o milênio, mas isso faz parte de uma outra aula que eu vou apresentar para vocês. Então, gente, recapitulando aqui, eu já expliquei que, na verdade, a palavra semana representa, aqui no caso, semana de anos, tá bom? E é importante que vocês estudem esse gráfico. Depois, na aula que vem, eu vou apresentar um segundo gráfico, que é o gráfico de todo o livro de Apocalipse, e vocês vão enxergar, tá bom? A 70ª semana, que é a semana da tribulação, que estará sendo retratada no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 21. Tá bom? Deem uma estudada também no gráfico com os nomes,
né, da grande tribulação, tempo de angústia de Jacó, 70ª semana, tempo de angústia, o grande dia, hora da provação, a indignação, tribulação e grande tribulação e o dia do Senhor. Eu quero terminar perguntando para você. Você acha que o livro de Apocalipse é um livro prático? Que é importante que a gente o estude? Eu quero dizer que sim. Nunca foi tão relevante. Porque todas as profecias estão se cumprindo. Aquilo que Jesus falou, aquilo que está no livro de Apocalipse está acontecendo, gente. Então, nós devemos estudar o livro. É igual o pastor Lamartine está falando, que Jesus Cristo falou ali em Mateus, né? 24, 25, tudo está em Apocalipse, né? A gente tem que estudar porque a gente tem que entender o tempo que a gente está vivendo. A gente já está nesse tempo perto do início do fim, né? Perto do tratado de paz entre Israel e Palestina e o início da reconstrução do templo, né? Até mesmo a empresa que está sendo contratada para edificar esse templo, parece que, se não me engano, eles pedem, acho que 6 meses ou 1 ano para o templo tá pronto, né? Tá reerguido. Então é coisa rápida, né? No máximo aí vai ser uns 3 anos para esse templo estar pronto e inaugurado. Que aí é onde que na metade da semana, né, dos 3 anos e meio, que o anticristo vai entrar no templo e vai profanar ali, né, vai oferecer um sacrifício ali e profanar, e os judeus não vão aceitar e o anticristo vai se voltar contra os judeus e vai começar a perseguição contra os judeus, onde fala que em Apocalipse que os judeus vão para o deserto e que o próprio Deus vão guardar eles até o retorno do Messias, até acabar os três últimos anos e meio, né? Então, a palavra de Deus é tremenda, a gente tem que estudar, a gente tem que entender qual é o tempo que a gente está vivendo, amém? Apocalipse. E eu quero desmistificar. Eu quero que ao final desse módulo você seja um expert de Apocalipse. Você possa dar a aula de Apocalipse para tantos que lhe perguntarem. Por quê, gente? O livro de Apocalipse é o clímax da história. É a resolução da narrativa bíblica, gente. Ignorar o livro de Apocalipse seria semelhante a ir ao cinema e quando vai chegar o clímax, você levanta e vai embora. Você conhece a história toda, mas não conhece como termina o filme. Então, devemos estudar o livro de Apocalipse e o que eu quero mostrar para vocês neste curso é que ele pode ser entendido de uma maneira muito prática. Então, quero dizer para você que quem estuda o Apocalipse passa a ter confiança nas Escrituras, começa a colocar o foco do seu coração nas promessas futuras. O apóstolo Paulo chama de bendita esperança, né? Então, além disto, ele constitui como uma grande influência para que as pessoas que o estudem se purifiquem, né? Porque todo mundo quer ser encontrado na vinda de Jesus, se santificando para Amém. Estar presente no dia do arrebatamento. Então, gente, agora que a gente vai embarcar nessa jornada maravilhosa, né, da escatologia, o meu objetivo é que ao final deste curso, todos vocês consigam visualizar os gráficos e falar exatamente do que vai acontecer na sequência cronológica, na sequência histórica do livro de Apocalipse. Na próxima aula, eu vou apresentar para vocês um outro gráfico que foi, na verdade, resultado desse estudo do livro de Apocalipse, que foi revelado pelo apóstolo João, e que apresenta todo o plano da história futura de Israel, mas também das nações que estiverem ao redor até o final de todas as coisas. Além disso, esse gráfico vai ser colorido, vai ter diferenças de cores para que
todos vocês consigam se lembrar do gráfico. Até quando eu estiver colocando versículos ligados a uma parte desse gráfico, os próprios versículos estarão na mesma cor que a parte do gráfico vai estar apresentando. Então vai ser muito prático e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu quero pedir para vocês, se vocês gostaram desta aula, gente, convidem outras pessoas, avisem outras pessoas, porque este é um estudo maravilhoso, eu estou me esmerando e eu gostaria muito que muitas pessoas pudessem receber. Beijo no teu coração, fiquem com Deus. Amém, glória a Deus. Realmente é um estudo tremendo, né? Eu fico grato de ter essas tecnologias, de a gente poder desfrutar do conhecimento igual do nosso pastor Lamartine Pocella, e a gente vem edificando, né, nossa fé. Eu já tinha feito esse estudo antes e só testifica, né, o que a gente vem estudando. Então eu também venho despedir dos irmãos. Vamos dar sequência depois na série, né, no segundo vídeo do pastor Lamartine Pocella, né, onde ele vai falar sobre a profecia de João, né, aquele que era o discípulo de Jesus, o mais chegado de Jesus, né. E quero pedir para os amados irmãos, mais uma vez, tá entrando na página, por gentileza, do Cristo Glorioso, página não, no grupo, e se inscrevendo, amém? Se inscreva também no meu canal no YouTube, Cristiano Ferreira, Cristo Glorioso, amém? Deixa eu ver aqui se vai dar para colocar aqui. Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar iluminando e abençoando o nosso dia de hoje, essa sexta-feira. Então esse é o canal do Cristiano Ferreira, Cristo Glorioso. Se inscreva, por gentileza, tá ok? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amados. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.